Cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada, Antigo Testamento sem os apócrifos e Novo Testamento, e na sua total preservação e que, portanto, a Palavra de Deus se encontra não só nos manuscritos originais, mas também nas suas fiéis cópias e traduções fiéis pelo método de equivalência literal formal, rejeitando as Bíblias adulteradas pela parafrase e pela equivalência dinâmica. Cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada, Antigo Testamento sem os apócrifos e Novo Testamento. E quando dizemos verbal, significa cada palavra. E plenária significa todas as palavras que Deus inspirou, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E em Mateus 4,4 diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E em 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Cremos na preservação total da palavra de Deus, conforme Deuteronômio 4.2, que diz: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. E em Mateus 5, 17 e 18 diz: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tilo jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E em Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E finalmente em Apocalipse 22, 18 e 19 diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Queremos que a palavra de Deus se encontra não só nos manuscritos originais, que se perderam no tempo pelo desgaste de seus materiais, mas também nas suas fiéis cópias e traduções fiéis feitas pelo método da equivalência literal formal, rejeitando por isso as Bíblias adulteradas pela parafrase e pela equivalência dinâmica. Pois assim diz a palavra de Deus em Josué 8, no versículo 32, 34 e 35. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que estava escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Em Jeremias 28, 32 diz: toma ainda outro rolo, e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. Vemos aqui que não se omitiu nenhuma palavra inspirada por Deus nestas cópias, o que prova a preservação plena das Escrituras pela vontade de Deus. Em Marcos 16,15 disse: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Vemos que, para cumprir o ide de Jesus indo por todo o mundo e pregando o Evangelho de uma forma eficaz a toda a criatura, houve necessidade de se traduzir a palavra de Deus dos originais grego e hebraico para todas as línguas da terra. Pois como entenderia alguém uma língua estranha se ela não fosse traduzida? Para além disso, existem evidências internas dentro da própria Escritura de traduções, como em João 1,41 que diz: este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Aqui é o hebraico traduzido para o grego. E em Marcos 15, 34 diz: e à hora nona Jesus clamou com grande voz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Neste caso é o aramaico que foi traduzido para o grego. Ao contrário do que muita gente possa pensar, as Bíblias não são todas iguais, nem dizem todas o mesmo. Mas devemos somente usar Bíblias como a Almeida Corrigida Fiel, que é a melhor versão em português, ou a Almeida Revista Corrigida, que é apenas um pouco inferior, pois estas foram traduzidas através da técnica de tradução literal formal, que traduz tanto quanto possível palavra por palavra, ou seja, uma palavra grega é traduzida por uma portuguesa, as quais não contêm omissões. E para além disso, estas Bíblias estão baseadas nos melhores manuscritos, os que compõem o texto recebido, que constitui 99% das evidências textuais do Novo Testamento, tendo ainda por tradutores servos de Deus fiéis e que criam na inspiração, infalibilidade, inerrância e preservação bíblica,
Ao passo que as Bíblias modernas foram traduzidas por homens liberais quanto à doutrina. Alguns até são ecuménicos, evolucionistas, adoradores de imagem e até ateus incrédulos, os quais não têm a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Nem creem na inspiração plenária da Palavra de Deus, nem na sua inerrância, nem mesmo na preservação. Estas Bíblias modernas são baseadas num texto minoritário e discordante, chamado texto crítico, que representa menos de 1% das evidências textuais do Novo Testamento, e por isso devemos rejeitar o uso das Bíblias traduzidas por equivalência dinâmica, como a Almeida Revista e Atualizada e a Nova Versão Internacional, e as parafrases, como a Bíblia na linguagem de hoje e a Bíblia Viva, pois a equivalência dinâmica permite ao tradutor omitir, adicionar e modificar ou substituir palavras por outras com sentidos diferentes. E a parafrase nem tradução é, mas apenas uma interpretação livre. E estas versões anulam, ou distorcem, ou diminuem importantes títulos de Jesus e as doutrinas fundamentais do cristianismo em muitíssimos versículos. Acerca dos tradutores infiéis que utilizam métodos de tradução ilegais, torcendo e falsificando a palavra de Deus, nos diz a Sagrada Escritura no Salmo 56:5. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. E em Jeremias 23:36, parte B, nos diz: pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. E em 2 Coríntios 2:17 diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Finalmente, em Romanos 1:25 nos diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E, em 2 Pedro 3:16 diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição.